Mas outras coisas importantes estão acontecendo essa semana. Lula, por exemplo, deu uma entrevista exclusiva para o jornalista Kennedy Alencar, que retornou à Rede TV e fez críticas ao Banco Central. Disse, olha, eu vou esperar aí o mandato desse cara acabar, é a expressão que o Lula usa, que é Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e depois vou ver se deu certo esse BC independente. Ele está #chateado porque a taxa de juros está em 13,75 e não baixou. O Lula queria juros mais baixos, mais rápido. O problema não é simples de resolver e está batendo mal no mercado financeiro. Vamos dar uma olhada e analisar. Quero saber de que serviu a independência. Eu vou treinar esse cidadão terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação o que significou o Banco Central independente. E aí, eventualmente, pode ter uma proposta de mudança disso? Eu acho que pode, mas veja, também para mim, eu quero te dizer que isso é irrelevante para mim. Isso é irrelevante, isso não está na minha pauta. O que está na pauta é a questão da taxa de juros. Outro dia eu me queixei que eles fizeram uma meta de inflação de 3,7%. Quando você faz uma meta de inflação de 3,7%, você está exagerando numa promessa que você tem que arrochar para cumprir. Eu estou dizendo que o Brasil não precisava disso. Nós fizemos uma meta de 4,5% com menos 2 e mais 2. Ora, esse país com 4% de inflação, com a economia crescendo, esse país vai embora, esse país cresce. É que o presidente do Banco Central nunca viveu a inflação que eu vivi de 80% ao mês. Nunca viveu. Então, ele quer chegar à inflação padrão europeu? Não. Nós temos que chegar à inflação padrão Brasil. Vamos perguntar para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, se eles estão felizes com a atuação do presidente do Banco Central. Gente, presidente falando mal de presidente do Banco Central, é óbvio que faz preço. O dólar subiu e, claro, as pessoas estão vendo juros futuros também sendo alçados ali para o alto e além. Vem para cá, Sérgio Vale, saudade de você. Essa semana foi toda tomada por essa loucura que virou a política no Brasil. De fato, loucura, né, de perda de contato com a realidade. Não tem juízo de valor aqui, é uma análise fria dos fatos, né? Mas na economia tem várias coisas e a gente vai começar a descascar todas essas camadas. Primeiro, presidente falando de presidente do Banco Central nunca dá bom. A não ser quando é para elogiar muito, para dizer que está maravilhoso, e mesmo assim o pessoal ainda vai desconfiar que está adulando para conseguir algum tipo de de benesse. Então, ainda mais com uma crítica como essa endereçada pelo Lula. O mercado faz a avaliação no seco, embora o Lula vire e fala, isso não é minha prioridade, não está na minha pauta, mas ele propõe uma reflexão. A gente está estabelecendo metas que são factíveis, reais, para um país que está na situação que está o Brasil e mais, né? Ele questiona o juro na casa de 13,75, que a sinalização é que vai ficar por mais um tempo. Eu queria que você partisse daí. A crítica, ela faz algum sentido ou ela por si só já não faz sentido nenhum? E, claro, né? Onde é que Lula quer chegar ao dizer isso não é prioridade para mim, mas tal. Tudo bem, Dani. Olha, primeiro a gente precisa lembrar que taxa de juros de 13,75, o Banco Central não está fazendo isso porque tem algum plano maldoso, tem alguma questão contra a sociedade, muito longe disso, né? Ele está fazendo isso porque ele tem uma situação inflacionária que ainda está elevada. A inflação ano passado foi de 6%, esse ano provavelmente vai ser de 6%. E a gente não pode esquecer, né, Dani? Vocês têm reportado isso sistematicamente, a gente tem visto na economia brasileira nos últimos anos o descontrole fiscal que o país entrou. Quebras da regra do teto, a dívida vai voltar esse ano para quase 80% do PIB, um déficit programado para esse ano que vai ficar entre 1% e 2% do PIB. Então você tem um cenário fiscal que está na base dessa situação de juros elevados que a gente tem hoje. Então, o sinal tem que ser o contrário. Para o presidente querer que a taxa de juros caia, ele tem que dar uma sinalização muito forte do ponto de vista fiscal. Apresenta um arcabouço fiscal
crível, que todo mundo acredite, que vá funcionar, apresente uma reforma tributária que vá funcionar. A hora que isso acontecer, o Banco Central vai ser o primeiro a começar a baixar a taxa de juros. A hora que o presidente fala essas coisas, causa esses ruídos, coloca dificuldade para o ministro da Fazenda dele, as coisas só pioram, as expectativas de inflação sobem e o Banco Central tem mais dificuldade para cair a taxa de juros. Então, assim, o presidente precisa começar a focar no que é relevante para ajudar o Banco Central. E é o que, Dani? É falar do arcabouço fiscal que vai ser feito pela frente, precisa fazer isso, e falar da reforma tributária. O presidente, o governo tem falado, especialmente o presidente, tem falado muito pouco da reforma tributária. Né? Ele bate na regra do teto, bate na meta de inflação, bate no Banco Central, mas eu acho que o presidente tem que se colocar na posição de, junto com o ministro da Fazenda, junto com o Congresso, fazer a reforma tributária ser aprovada de qualquer maneira esse ano. Se isso acontecer, Dani, eu garanto para você que a gente vai começar a ver a taxa de juros cair, né? Mas precisa dar esse passo para trás. Precisa organizar a casa fiscal e aí sim a gente vai conseguir melhorar a situação dos juros e da inflação. Agora, Sérgio, coisas que a gente não teve como falar até aqui, que eu vou usá-lo. Porque ontem, por exemplo, o dólar caiu para 4,96, eu acho, né? Chegou a 4,96, fechou ali antes da exibição da entrevista, hoje ele abriu em alta. Então, o que aconteceu? Você teve dólar abaixo de R$5, o que não acontecia há quanto tempo, meu caro? Não sei, não tenho memória. Bastante. Bastante tempo que o dólar não baixava de R$5, isso aconteceu ontem. Tinha todo o cenário internacional, mas a coisa estava meio que entrando no eixo por aqui. E mais, né? Apesar de todo o jogo de pressão interna, né, dos traders que passam o dia inteiro no Twitter gritando faz o L, a Bolsa fechou o balanço do primeiro mês, o saldo foi positivo. Muito por conta do quê? Do investimento estrangeiro, porque enquanto aqui tem muito a grita ideológica, eu achei maravilhoso uma postagem que o Aod fez no Twitter, que ele falou assim, tem duas formas, né, de você entender o que aconteceu e de lidar com isso, né, a derrota do Bolsonaro. Uma é fazer uma análise crítica sobre os erros e os acertos do que aconteceu e que levou à derrota dele. A outra é passar o dia inteiro gritando faz o L no Twitter, o que só vai te ajudar a entender por que esse um grupo de eleitores desgarrou, né? E esse é o fato, né? Então, a gente tinha aqui essa grita ideológica, mas o investidor estrangeiro compareceu e garantiu um primeiro mês de saldo positivo. Explica pra gente um pouco essa dualidade, digamos assim. Porque no primeiro mês do governo Lula, Dani, o Haddad ele ganhou uma confiança que não tinha no final do ano passado, né? Ele apresentou um plano de voo para a questão fiscal esse ano, né? Foi muito coerente, né? Apresentou um resultado primário que ele mesmo falou, olha, a gente não vai conseguir alcançar isso, provavelmente vai ser um déficit de 1%, mas é algo crível e algo que dá para se acreditar que vai se conseguir fazer esse ano. Está focado na reforma tributária, né? É uma das grandes plataformas dele de aprovação esse ano de reforma é a reforma tributária. Então, assim, o Haddad ganhou, de certa forma, a confiança do mercado ao longo desse mês, mas o que atrapalha, Dani, é justamente esses ruídos, essas falas desnecessárias. Né? Você coloca mais dificuldade para um governo que já tem tantas restrições, tem restrições políticas, dificuldade de aprovar medidas importantes no Congresso, está passando por um momento no mundo que está difícil, parte desse câmbio que subiu hoje é por conta do dado de mercado de trabalho americano que saiu hoje, que foi extremamente forte. Deu uma sinalização de que, olha, os Estados Unidos vão ter que subir mais juros do que se imaginava. E aí, consequência, a nossa moeda acaba perdendo valor. Junto com o que está acontecendo lá fora, com as nossas dificuldades aqui, você joga a taxa de câmbio para cima, você traz mais volatilidade e piora a vida do brasileiro. Então, o que a gente pede é para continuar esse trabalho de formiguinha dia a dia que o Haddad está fazendo e tira esse ruído. Esse ruído que o presidente coloca não ajuda ao governo dele. Se ele diminuir um pouco esse tom, as coisas vão começar a fluir com melhor qualidade. Queridão, muito obrigada, viu? Como sempre, Sérgio Vale aqui conosco. Até a próxima. Bom final de semana, Sérgio. Obrigado, Dani, para você também. Até a próxima.